Transtorno da personalidade borderline e hipocondria. Será que tem alguma relação? Quais os outros transtornos de personalidade que podem ter relação com hipocondria e qual é essa relação, né? Bom, tanto no Manual Diagnóstico da Psiquiatria quanto em alguns livros, alguns artigos, as pessoas descrevem que é muito comum pacientes com um diagnóstico de transtorno de personalidade borderline apresentarem episódios de hipocondria ou uma preocupação excessiva com doença. Não só borderline, também o transtorno da personalidade histriônica, algum outro transtorno de personalidade, transtornos afetivos podem apresentar isso também, mas algumas pessoas têm apenas o transtorno de ansiedade por doença. Nem todo mundo que tem pensamentos frequentes de hipocondria ou mesmo pensamentos esporádicos precisa ter um transtorno de personalidade. Existe o diagnóstico isolado de transtorno de ansiedade por doença, que já foi chamado de hipocondria, hoje é mais bem aceito o termo transtorno de ansiedade por doença, e existem casos onde episódios de ansiedade por doença se manifestam, por exemplo, por um transtorno obsessivo compulsivo, pode ser um reflexo de um transtorno da personalidade, pode ser reflexo de um episódio traumático, mas não necessariamente a pessoa vai ter também o diagnóstico de um transtorno da personalidade. Agora, nos casos em que há o transtorno da personalidade, qual é a relação com a hipocondria? E por que pessoas com alguns transtornos da personalidade são mais propensas a terem episódios de hipocondria também? Dentro da terapia do esquema, né, da abordagem desenvolvida pelo psicólogo Jeffrey Young, se entende que transtornos da personalidade, todos eles, são reflexo de necessidades emocionais que não foram supridas na infância. Quando uma necessidade emocional não é suprida na infância, ou quando é suprida de modo traumático, de modo insuficiente, e os estímulos que privam a pessoa daquela necessidade são muito intensos e muito frequentes, a pessoa cria os chamados esquemas. Esquemas são padrões da personalidade, é tipo um agrupamento, assim, onde a pessoa lembra, né, de memórias, de pensamentos, emoções, padrões de comportamento. A pessoa agrupa tudo e memoriza no cérebro e aquilo fica automatizado, aquilo passa a compor a personalidade. De forma bem simplista, é mais ou menos isso. Na hipocondria, é comum a gente ter o transtorno de vulnerabilidade a danos e doença. O esquema de vulnerabilidade a danos e doença. E o esquema de vulnerabilidade a danos e doença também vai se apresentar, né, vai estar presente em alguns transtornos da personalidade ou em pessoas com outros diagnósticos. Então essa é a relação que tem em comum. E o que causa o transtorno, né? Assim, o que causa esse esquema de vulnerabilidade a dano e doença? Entre outras coisas, quando a pessoa teve mal atendida a necessidade de autonomia e independência ou atendida de modo traumático, pode ser a pessoa que foi precocemente estimulada, cobrada a ter muita autonomia, a se responsabilizar demais por si própria, por familiares, que desenvolveu um padrão assim de assumir responsabilidade com tarefas domésticas, ou o contrário. Ela pode ter sido super protegida. Ela pode ter sido privada de estímulos que deveriam ter desenvolvido a autonomia e a independência. Então, se você tem menos autonomia e menos independência, ou se você precocemente absorve demandas de muita responsabilidade, é normal você ficar ansioso com relação a isso. E o reflexo de ficar ansioso com relação às demandas que você tem que lidar é se sentir vulnerável, é se sentir desajustado, é se sentir defeituoso. Outra coisa que pode contribuir, a necessidade emocional de vínculo seguro. A pessoa que não sente que tem uma boa fonte de proteção, uma boa fonte de suprimento emocional, de carinho, de apoio, de amparo, ela se sente mais vulnerável, porque, bom, como eu sou sozinho no mundo, como ninguém se importa comigo, ou como as pessoas que se importam não têm habilidades, se acontecer alguma coisa comigo, eu tô ferrado. Então eu sou vulnerável. Então as pessoas que são responsáveis por mim não conseguiriam resolver, eu tenho que dar conta de tudo sozinho, e aí a pessoa fica nessa ansiedade. Isso acaba aparecendo na base, assim, isso acaba compondo a personalidade das pessoas que desenvolvem hipocondria, e esse mesmo estímulo, tanto esse estímulo desajustado para a autonomia e para a independência, quanto para o vínculo seguro, podem acabar afetando muitos transtornos da personalidade. Queria saber se isso faz sentido para vocês, se vocês já conheciam a chamada terapia do esquema, se vocês gostam dessa abordagem e se vocês têm interesse por mais conteúdos como esse. Então deixem aqui nos comentários dúvidas, curiosidades, transtornos da personalidade ou transtornos psiquiátricos que vocês queiram saber mais e eu gravo mais vídeos aqui para vocês. Valeu, gente!